Olá, meteoros e meteoras, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Descomplicando o CDO, aula número 11. Antes de começarmos, deixe o seu like e ajude a divulgar os vídeos. Na aula de hoje, nós vamos ver os operadores para a definição de valores ausentes. E antes de começarmos, na descrição deste vídeo você encontrará links sobre exemplos, tutoriais sobre o CDO e o arquivo que nós vamos utilizar na aula de hoje. Então vamos ao que interessa. Temos o operador setMissVal. Esse operador ele define um novo valor ausente. Tá? Esse valor ausente, ou undef ou missing value, é um atributo do seu arquivo netcdf e quando não tem dado, ele não plota nada. Então todo arquivo netcdf tem esses dois atributos, fillValue e missing value. E como é que eu uso esse operador? CDO, setMissVal, vírgula, o valor ausente que você deseja, o arquivo de entrada e o arquivo de saída. Por exemplo, definindo o valor ausente como sendo menos 999. A linha de comando será CDO, setMissVal, vírgula, menos 999, o arquivo de entrada e o arquivo de saída. Antes eu dei um ncdump "-h no arquivo para eu ver esse atributo. Tá aqui, eu tenho dois atributos, fillValue e missing value, que tem esse valor. E quando eu aplico essa linha de comando, anteriormente o valor era esse aqui e agora ele passa a ser menos 999. Então houve a alteração do valor indefinido. Isso é bom para você padronizar, porque às vezes você pega vários arquivos e cada arquivo tem um atributo de missing value. Então é importante, ainda mais se você for fazer algum tipo de cálculo. Então é uma prática muito boa fazer a padronização dos arquivos. E o nosso próximo operador é o setR2miss. Ele define um intervalo de valores indefinidos ou ausentes. Como é que eu uso? CDO setR2miss, mínimo, o valor máximo, o arquivo de entrada e o arquivo de saída, sendo que o mínimo é o valor mínimo e máximo é o valor máximo definido pelo usuário. Então, o que esse operador significa? Por exemplo, eu não quero plotar os valores entre os intervalos entre 5 e 15 milímetros, ou seja, os valores dentro deste intervalo eles são considerados valores ausentes. Então, nessa figura aqui da esquerda, esse aqui é o dado original. E quando eu aplico o comando CDO setR2miss, vírgula, o valor mínimo, vírgula, o valor máximo, o arquivo de entrada e o arquivo de saída, ao visualizar esse output, olha como será a saída dele. Ou seja, o intervalo de 5 a 15 são esses aqui, ó, o verde mais escuro e o verde mais claro. E quando eu aplico o comando, toda essa região que tem esse intervalo de 5 a 15, ele foi plotado como valor ausente, sem dado, certo? Então isso é interessante, por exemplo, se você não quiser mostrar um intervalo de valores, por exemplo. E por fim, o operador setVarange. Ele é o oposto do que nós vimos anteriormente. Então, aqui você vai definir um intervalo de valores válidos. Anteriormente eram valores indefinidos. E como é que nós usamos? CDO setVarange, vírgula, o valor mínimo, vírgula, o valor máximo, o arquivo de entrada e o arquivo de saída. Então, nesse caso aqui, eu quero plotar somente os valores dentro do intervalo entre 5 e 15 milímetros por dia. Então, os valores fora deste intervalo, eles são considerados como valores ausentes, ou seja, ele só vai plotar valores dentro deste intervalo. Então, vejam que no intervalo de 5 a 15, é essa mancha verde aqui, tá? Então, tudo que estiver fora desse intervalo será considerado como ausente, que é o que fez aqui. Esse aqui é o resultado dessa linha de comando, certo? Então, tudo que ficou fora desse intervalo entre 5 e 15, ele considerou como valor ausente, plotando somente os valores no intervalo que eu selecionei. Então, são três operadores super interessantes para tratamento de dados undef. E dessa forma, eu finalizo a aula de hoje. E na nossa próxima aula, nós vamos aprender como criar operações aritméticas usando o CDO. Porque muitas das vezes você quer realizar algum tipo de operação, mas o CDO não disponibiliza o operador adequado. Mas com esse operador que eu vou ensinar na próxima aula, será possível fazer diferentes tipos de cálculos. Tá bom, pessoal? Então,
Até a próxima aula. Tchau!